Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados essencialmente por átomos de hidrogênio e carbono, elemento este que faz apenas 4 ligações. Esses compostos são classificados de acordo com os tipos de ligação que eles apresentam. As classificações são chamadas de alcanos, alcenos, alcadienos e alcinos, e as suas ligações são simples, dupla e tripla, como veremos mais para frente. Os hidrocarbonetos que apresentam unicamente ligações simples, representadas por um traço único, são denominados alcanos. Os carbonos presentes nesses compostos apresentam 4 ligações simples. Por este motivo, são considerados como compostos saturados. A sua fórmula geral é dada por CnH2n mais 2, onde N representa a quantidade de carbonos da sua molécula, conforme vemos na figura abaixo. No exemplo, temos a molécula CH4, que é o menor alcano possível. Os alcenos são os hidrocarbonetos que apresentam uma ligação dupla, que é representada por 2 traços. E por conta desta ligação diferente, eles são considerados insaturados. A sua fórmula geral é CnH2n, onde N é a quantidade de carbonos presente na molécula, conforme vemos na figura abaixo. No exemplo a seguir, temos o C2H4, que é o menor alceno possível de ser formado. Os carbonos dos compostos classificados como alcenos podem fazer até 3 ligações com outros carbonos, sendo elas uma ligação dupla e 2 ligações simples, formando assim as 4 ligações que um átomo de carbono pode fazer. No exemplo a seguir, temos o C3H4, que é o menor alcadieno possível de ser formado. Os alcadienos são os hidrocarbonetos que apresentam 2 ligações duplas em sua cadeia carbônica principal. Por isso, eles também são considerados como compostos insaturados. A fórmula geral dos alcadienos é dada por CnH2n-2, onde N é a quantidade de carbonos na molécula. Na figura abaixo, temos um exemplo de um alcadieno. Os alcinos são hidrocarbonetos que apresentam uma ligação tripla, que é representada por 3 traços, e também são classificados como compostos insaturados. Assim como os alcadienos, a sua fórmula geral é dada por CnH2n-2, onde N é a quantidade de carbonos presentes na molécula. Na figura a seguir, existem exemplos de alcinos. Os carbonos dos compostos classificados como alcinos podem fazer até 2 ligações, sendo uma delas a ligação tripla e a outra uma ligação simples. No exemplo a seguir, temos o C2H2, o menor alcino possível de ser formado. Os hidrocarbonetos que apresentam unicamente ligações simples são considerados compostos saturados, pois possuem apenas um tipo de ligação em sua cadeia carbônica principal. Já os hidrocarbonetos que apresentam ligações duplas ou ligações triplas são considerados insaturados, pois possuem mais de um tipo de ligação em sua cadeia carbônica principal. A nomenclatura dos hidrocarbonetos é dividida em 3 partes. O prefixo se refere à quantidade de carbono que existe em sua cadeia carbônica principal. Já o infixo é referente à ligação que existe entre os carbonos da cadeia carbônica principal. Já o sufixo diz qual é a função orgânica a qual a molécula pertence. Na figura da esquerda estão representados como se dá o prefixo da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Em geral, são trabalhadas moléculas com até 12 carbonos, mas é importante conhecer as demais nomenclaturas. Já na figura da direita estão representados como se dá o infixo da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Cada função orgânica, que será apresentada nas próximas aulas, possui um sufixo próprio para que haja a diferenciação entre elas. No caso dos hidrocarbonetos, este sufixo é a letra O.
Os hidrocarbonetos podem apresentar cadeia carbônica aberta, também chamada de alifática ou acíclica, como os exemplos mostrados anteriormente. Porém, podem apresentar também cadeia fechada, que é chamada de cíclica, como nos exemplos que veremos a seguir. A nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia fechada é dada quase da mesma maneira que a dos hidrocarbonetos de cadeia aberta. A única diferença é dada pela presença da palavra ciclo antes de seu prefixo. Os hidrocarbonetos aromáticos apresentam cadeia carbônica fechada em conjunto com ligações simples e duplas alternadas, como é mostrado nos exemplos a seguir. Algo interessante a se notar é que o naftaleno é o responsável pelo aroma característico da naftalina, que é utilizada como prevenção ao aparecimento de traças e baratas em ambientes escuros e úmidos da casa, como os guarda-roupas e as gavetas. Hidrocarbonetos podem apresentar ramificações, ou seja, carbonos fora de sua cadeia carbônica principal. No caso de cadeias com apenas ligações simples, a cadeia carbônica principal é aquela que apresentar mais carbonos e mais ramificações. Para a numeração dessa cadeia carbônica principal, deve-se levar em consideração a presença ou a ausência de insaturações, que são as ligações diferentes das simples. Caso a cadeia carbônica seja saturada, ou seja, apenas com ligações simples, a sua numeração é iniciada a partir do carbono mais próximo da primeira ramificação. Já no caso de cadeias insaturadas, que são aquelas que apresentam ligações duplas ou triplas, o primeiro carbono a ser numerado é aquele mais próximo da insaturação. É importante também mostrar a quantidade de cada tipo de ramificação presente na molécula. Para isso, usamos os prefixos di, tri, tetra e assim por diante para dizer que se temos 2, 3, 4 ou mais ramificações do mesmo tipo. Como vemos no quadro abaixo, a nomenclatura de cada ramificação segue a mesma lógica da nomenclatura dos hidrocarbonetos, referindo-se à quantidade de carbono que existe em cada ramificação. A única diferença é a terminação em "-il" para representar que é uma ramificação. Nos dois exemplos apresentados, a cadeia carbônica principal está numerada na cor vermelha e as suas ramificações estão numeradas em azul. Para nomear os hidrocarbonetos ramificados, deve-se primeiro identificar e numerar a sua cadeia carbônica principal, para que após isso seja possível identificar onde está cada ramificação, como podemos ver nos exemplos abaixo. Os hidrocarbonetos ramificados e cíclicos seguem o mesmo esquema da nomenclatura dos compostos alifáticos,
como vemos no exemplo a seguir. Assim como no exemplo anterior, este também está com a cadeia carbônica principal numerada em vermelho e as suas ramificações em azul. Apesar de os hidrocarbonetos serem formados essencialmente por carbono e hidrogênio, é possível que haja outro átomo na sua cadeia carbônica principal. Os compostos homogêneos são os que apresentam unicamente carbono em sua cadeia principal, como nos exemplos anteriores. Já os heterogêneos apresentam um átomo diferente em sua cadeia principal. Nas figuras abaixo, vemos um exemplo de cada tipo de hidrocarboneto. Com os exemplos a seguir, é possível notar a diferença entre os hidrocarbonetos heterogêneos e os homogêneos. Na figura da esquerda, temos um heterogêneo, que possui um oxigênio no meio de sua cadeia carbônica principal, enquanto no da direita existe apenas carbono. Os carbonos de um hidrocarboneto também recebem classificações próprias de acordo com o número de ligações que fazem com outros átomos iguais a si. Geralmente, os carbonos presentes nas extremidades dos compostos fazem ligação com apenas um carbono, por isso eles são chamados de carbonos primários. Já os carbonos que se ligam a outros dois carbonos são chamados de secundários. Enquanto os carbonos que apresentam ligações com outros três carbonos são denominados como terciários. E, por último, o carbono que faz as suas quatro ligações com outros átomos de carbono são chamados de quaternários. Nas figuras abaixo, o átomo de carbono destacado em vermelho é o átomo de referência para a classificação apresentada em cada exemplo.
Para a fixação do conteúdo, abaixo temos um exercício da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Um dos hidrocarbonetos de fórmula C5H12 pode ter cadeia carbônica. Alternativa A, cíclica saturada. Alternativa B, acíclica e heterogênea. Alternativa C, cíclica e ramificada. Alternativa D, aberta e insaturada. Alternativa E, aberta e saturada. De acordo com o estudado, chegamos à conclusão que a alternativa correta é a alternativa E, aberta e saturada. A alternativa A, cíclica e saturada, está errada, pois um composto cíclico saturado corresponde a um ciclano, cuja fórmula geral é CnH2n, como é possível ver no exemplo apresentado. A alternativa B, acíclica e heterogênea, está errada também, pois em um composto acíclico e heterogêneo há a presença de outro elemento além do carbono intercalado em sua cadeia carbônica principal, como é possível ver no exemplo apresentado abaixo. A alternativa C, cíclica e ramificada, também está errada, pois um composto cíclico ramificado apresenta a fórmula CnH2n, como no exemplo apresentado abaixo. A alternativa D, aberta e insaturada, também está errada, pois um composto de cadeia aberta e insaturada pode ser tanto um alceno de fórmula geral CnH2n, quanto um alcino de fórmula geral CnH2n-2, como podemos ver nos dois exemplos citados abaixo. A alternativa E, aberta e saturada, é a correta, pois um composto com cadeia aberta e saturada é um alcano, cuja fórmula geral é CnH2n mais 2. Um composto de 5 carbonos e 12 hidrogênios pode ser um isopentano, como mostrado no exemplo abaixo. Primeiramente, gostaria de desejar que todos tenham uma boa semana. Agradeço a atenção. Estou aqui para qualquer dúvida que tiverem. E, por favor, não se esqueçam do nosso pequeno questionário avaliativo.